Olha, eu estou há muito tempo, né? Eleitoralmente, a primeira eleição que eu disputei foi em 92. Né? Então vai fazer agora 2002, vai fazer 30 anos, né? Praticamente. Mas eu já fiz muita política antes de ser candidato, né? Fui do movimento secundarista, fui do movimento sindical, sempre participei de partidos políticos, né? Mas a primeira candidatura foi em 92. Eu fui vereador em São Paulo, deputado estadual e estou no 4º mandato de deputado federal. Olha, o PT hoje está um partido com muita força perante os outros partidos brasileiros, né? Nós já tivemos mais força, mas hoje a gente ainda é o maior partido brasileiro e o partido que tem mais enraizamento no povo brasileiro, né? Então isso sempre dá para o PT uma vantagem muito grande em relação aos outros. O governo do estado de São Paulo, do João Dória, é um governo como ele, é quase uma fake news, né? Porque fala muito, diz muito e a gente não vê resultado. Ele soltou uma propaganda essa semana dizendo das voltas às aulas, mostrando uma escola maravilhosa. Por azar dele, eu fui visitar uma escola num bairro da periferia de São Paulo e o que eu vi era parede riscada, era quadra destruída, era lixo pelos cantos. Então, uma coisa é a realidade, outra é a propaganda. O que mais me preocupa hoje no Brasil é a situação do povo brasileiro. O povo brasileiro está numa dificuldade enorme. São milhões de pessoas desempregadas, são outros milhões que estão trabalhando um pouquinho cada dia e mal conseguem juntar um salário mínimo. E isso acumula com uma inflação, na que voltou. Então a situação do povo é de penúria, é uma situação triste. Combustíveis, o presidente da República diz que a responsabilidade é dos governadores. A responsabilidade é dele, ele que deixa a Petrobras aumentar enormemente os lucros. Imagina você, num trimestre, 42 bilhões de lucros na Petrobras. Então, é fruto do quê? De cobrar um preço aqui no Brasil, que é o preço internacional, e ter um custo, que é um custo baratíssimo de extração do petróleo e de refinarias. Então, esse custo barato, com preço alto, aumenta o lucro. Isso não é bom para o Brasil. Olha, o Lula é um exemplo para o povo brasileiro. Você vê uma pessoa que toda a vida lutou demais para sobreviver em primeiro lugar, depois lutou para conquistar coisas para sua categoria de metalúrgicos, depois para o povo brasileiro, né? E que foi perseverante. Quando acusaram ele, ele falou: eu sou inocente. Ele lutou muito, foi preso 580 dias e comprovou a sua inocência. Olha, o Congresso Nacional se transformou num grande balcão de negócios, né? Infelizmente, nós tivemos uma ascendência de muitas pessoas que não têm vontade, não têm disposição de representar de fato o povo brasileiro, que estão preocupadas unicamente com a sua reeleição. E o Congresso, para piorar, se apropriou do orçamento brasileiro. Hoje quem comanda o orçamento não é o Bolsonaro, não é o Paulo Guedes. Quem comanda o orçamento é o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Isso é muito ruim. O Senado tem feito um papel interessante, porque realmente tem evitado que muitas coisas que são aprovadas na Câmara virem lei, né? Isso é bom, porque ele dá uma travada. Também foi muito bom o papel do Senado na CPI. A CPI não acabou em pizza. Essa CPI foi um exemplo de trabalho de investigação, de aprofundamento. O STF no Brasil, ele está muito distante de ser aquilo que se fala em outros países, a Suprema Corte. O STF, ele atua no Brasil muito politicamente, no meu modo de ver, e pouco juridicamente. E essa atuação política dele acaba prejudicando a própria instituição. Então, eu acho que talvez o STF devesse analisar melhor, se posicionar mais tecnicamente nas questões que ele avalia. O governo federal é uma lástima, é um governo desorganizado, de pessoas despreparadas, né, que não tem condições de tocar nenhum programa social. Veja o caso daquele que foi ministro da Saúde, o Pazuello, né, um que aparecia como grande especialista em logística. Eu fico imaginando um general daqueles
se o Brasil fosse para a guerra, o que ia acontecer com o nosso exército? Jair Bolsonaro é uma pessoa, é um fascista, um autoritário, uma pessoa que não tem nenhuma piedade pelo próximo, nem pelo povo brasileiro, que só pensa nos seus próprios interesses. O Brasil é um dos melhores países do mundo. Nós temos todas as condições de desenvolver, de ser um país fantástico, certo? Temos riquezas naturais, temos florestas, temos água, temos um clima muito ameno, temos umas condições de ter um desenvolvimento enorme, porque nós temos um grande mercado consumidor, 220 milhões de pessoas. Então o Brasil tem tudo para ser um grande país. Nós precisamos parar de achar que o Brasil tem que ser atrasado. Olha, a gente espera que seja uma eleição democrática, ou seja, que os candidatos respeitem uns aos outros e, em segundo lugar, que a gente tenha debate. A gente quer ouvir proposta dos candidatos. O PT se renovou muito, né? Aqueles companheiros que fundaram o PT há 41 anos atrás, hoje já não estão mais na direção. Então é uma direção nova, é uma direção que está aprendendo. Nós somos o único partido que 50% da direção é de mulheres. Nós somos o único partido que 20% da direção é de jovens. Nós somos o único partido que 20% da direção é de negros. Então é um partido que busca representar o povo brasileiro na sua direção. Essa é uma falsa polarização. Isso tem levado a muita briga e pouco resultado. Polarização sempre tem numa eleição, porque no fim e ao cabo, dois candidatos acabam disputando a preferência do povo. Mas a polarização ela não pode impedir o debate, ela tem que permitir que se evolua nas ideias. Eu tenho percorrido muitas regiões do estado, né? Regiões inclusive que eu não tinha visitado antes, como por exemplo aqui, Presidente Venceslau, eu nunca tinha vindo aqui, estou vindo pela primeira vez. O Oswaldo Melo, que eu conheço há muito tempo, né? Nunca tinha tido oportunidade de visitá-lo aqui na cidade. Nós temos percorrido para exatamente prestar contas do que a gente está fazendo no Congresso Nacional e ouvir da população quais são as suas principais demandas. Chegando aqui, a gente teve as demandas da cidade e a principal demanda que foi apresentada foi na questão da saúde. O vereador Lagoa, que é uma pessoa preocupada com essa questão, nos apresentou uma solicitação de emenda de R$200 mil para a Santa Casa, que eu acho muito justo e vamos tentar fazer um grande esforço para atender.